Olá, meu nome é Regiane e na aula de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou explicar as fórmulas de uma forma rápida e prática no início e depois eu vou fazer uma nova explicação de uma outra maneira, passo a passo, mostrando os detalhes de cada conta e de uma forma diferente. Eu não vou utilizar a fórmula na segunda explicação, então eu vou explicar de duas maneiras diferentes. Por que é legal você saber duas maneiras diferentes? Porque você sabendo duas maneiras diferentes, se você esquecer a fórmula, lá na hora da prova às vezes dá um branco na gente, se você esquecer não tem problema, você sabe fazer da maneira passo a passo, entendeu? Então eu vou explicar de uma forma rápida e prática no início, e depois eu explico passo a passo, sem precisar das fórmulas. Não precisa copiar, tá bom? No final eu vou deixar o resumo para você. Vamos lá? Então, a aula de hoje é sobre porcentagem e juros simples. Essa questão foi aplicada pela Banca Instituto Mais no ano de 2018 para o concurso da Câmara Municipal de Guaxupé para o cargo de Guarda Civil. Vamos ao enunciado? Marcos aplicou um capital de R$ 1.937,50 a juros simples durante 8 meses, a taxa de 5% ao mês, obtendo o montante M. Carlos, por sua vez, aplicará um capital de R$ 1.250 a juros simples, a taxa de 6,5% ao mês. Se pretende obter um montante de valor M igual ao que Marcos obteve com a sua aplicação, o período de tempo em que Carlos deve deixar o seu capital aplicado corresponde a 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 9 meses ou 2 anos. Para resolver essa questão, nós vamos utilizar a fórmula do montante. Montante é igual capital vezes 1 mais taxa de juros vezes o tempo. Então, qual é o montante de Marcos? É o capital dele, que é 1.937,50, que está aqui, vezes 1 mais a taxa de juros, que é 5%, transformado em decimal é 0,05. Vezes o tempo, que é 8 meses. Agora, nós vamos fazer a solução aqui de dentro desse parênteses, essa multiplicação aqui. Então, 5 vezes 8 é 40. Agora, nós vamos aplicar a distributiva. 1.937,50 vezes 1 e 1.937,50 vezes 40. 1.937 vezes 1 é 1.937,50, mais 1.937,50 vezes 0,40 é igual a 775. Fazemos a resolução dessa adição, temos o resultado de R$ 2.712,50. Então, o montante de Marcos é igual a isso. Quanto tempo o Carlos tem que investir para que ele tenha esse mesmo resultado? Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Tempo é igual ao montante menos o capital dividido pelo capital vezes a taxa de juros. Vamos lá? Então, qual é o montante que Carlos quer receber? O mesmo de Marcos, R$ 2.712,50. Qual é o capital de Carlos? R$ 1.250. Dividido, qual é o capital de Carlos mesmo? 1.250 vezes a taxa de juros. Qual é a taxa de juros de Carlos? 6,5%, transformando em decimal 0,065. Então, nós vamos resolver essa multiplicação aqui. 1.250 vezes 0,065 é igual a 81,25. Agora, nós solucionamos essa subtração. 2.712,50 menos 1.250 é igual a 1.462,50. Dividido por 81,25 é igual a 18. Como 18 é igual a 1 ano e 6 meses. Como é que eu sei que o 18 aqui trata-se de 18 meses? Porque a taxa de juros está em meses. Então, se a taxa de juros é mensal, a resposta também vai ser mês. Então, a resposta correta é a letra B, gabarito B. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha o vídeo e assiste a nossa playlist que está aparecendo no topo da tela, com mais de 50 contas da Banca Instituto Mais para você estudar para a prova. Se você gostou do vídeo e vai parar por aqui, desejo uma boa sorte para você.
Se você quer mais uma explicação diferente, uma explicação passo a passo, continua comigo que eu vou explicar agora bem demoradamente para você entender qual a lógica dessas fórmulas. Vamos lá? Não esquece de deixar o seu like, tá bom? Corre lá agora, já deixa o seu like, que assim quando você sair do vídeo você não esquece. Ele é muito importante para mim. Para você não custa nada, mas para mim, nossa, é super importante. Me ajuda aí, vai? Vamos lá? Então eu não vou ler novamente, porque nós já lemos o enunciado uma vez. Eu só vou interpretar, porque aqui nessa nova resolução, o primeiro passo é interpretar o enunciado e sublinhar as informações mais relevantes. Quais são as informações mais relevantes? O que o enunciado está dizendo para nós? Sobre Marcos, é o capital, os juros e o tempo dele. Sobre Carlos, é o capital e os juros dele. E o que a questão quer saber? Ela quer saber quanto tempo Carlos demorará para obter o mesmo montante de Marcos. O que nós precisamos calcular? Primeiro, o total de juros que Marcos vai obter com esse investimento. Depois, o montante que Marcos vai conseguir. Depois, os juros de Carlos. E depois, a diferença entre o montante de Marcos e o capital de Carlos. Aqui está capital de Marcos, mas não é. É montante de Marcos e capital de Carlos. Montante é o valor que ele investiu mais os juros que ele conseguiu capitalizar. E o capital é o valor que ele investiu. Então, é o montante de Marcos, a diferença entre o montante de Marcos e o capital de Carlos, tá bom? Depois nós vamos dividir essa diferença pelos juros mensal de Carlos. Parece muita conta, mas é a mesma conta do início, só que sem utilizar a fórmula, fazendo ela passo a passo. Nós vamos calcular, primeiro de tudo, os juros de Marcos. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós vamos transformar a porcentagem em número decimal. Como é que eu faço para transformar 5% em número decimal? 5% é a mesma coisa que 5 por 100. Então, 5 dividido por 100 é igual a 0,05. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, e isso aqui é o resultado disso aqui. Entendeu? Então, 8 meses, que é o tempo, vezes 5, que é a taxa de juros, dá 0,40 ou 40%. Tá bom? Então, nós vamos multiplicar o valor que ele investiu pelos 40% que ele vai obter no final da aplicação, no final dos 8 meses. Então, 1.937,50 vezes 0,40, vamos fazer a continha aqui? Então, esse 0, nós deixamos ele aqui do ladinho, descemos ele. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. 0, sobe 2. 4 vezes 7, 28. Mais 2, 30. 0, sobe 3. 4 vezes 3, 12. Mais os 3 que subiu, 15. 5, sobe 1. 4 vezes 9, 36. Mais 1 que subiu, 37. Põe o 7, sobe o 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Conto quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e coloco a vírgula. Então, o total de rendimento que ele vai ter é R$ 775, referente a 40%, que é 5% ao mês, durante 8 meses, dá um total de R$ 775 de lucro que ele vai ter com essa aplicação. Agora, nós vamos calcular o montante de Marcos. O capital inicial de Marcos é R$ 1.937,50. Quanto que ele teve de rendimento? R$ 775. Então, como que eu faço para saber o montante? Eu vou somar o que ele investiu com o que ele recebeu do investimento dele. Então, vai ficar 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. 7 mais 5, 12. Sobe 1. 3 mais 7, 7, 8, 9, 10. Mais 1, que foi 11. 1, sobe 1. 9 mais 1, 10. 10 com 7, 17. 7, sobe 1. 1 mais 1, 2. Então, o Marcos vai receber no final R$ 2.712,50. R$ 1.937,50 é o que ele investiu
e 775 é os juros do investimento, é o retorno do capital dele. Então, o montante de Marcos é R$ 2.712,50. Agora, nós vamos calcular os juros mensal de Carlos. Quanto é os juros que o Carlos colocou lá? Qual a aplicação dele? Ele aplicou 1.250 a um juro simples de 6,5 ao mês. Nós vamos transformar essa porcentagem em decimal. Então, qualquer número dividido por 100 é só eu andar duas casas. Então, a vírgula está aqui a vírgula, 6,5, eu vou andar duas casas. Uma, duas e ponho a vírgula, que é a mesma coisa de dividir por 100, tá bom? Então, transformei a porcentagem em decimal. Agora, eu vou multiplicar pelo valor que ele investiu para ver quanto por mês ele vai receber. Então, ele investiu 1.250, a taxa de juros é 6,5%, então nós vamos fazer o cálculo para ver quanto ele recebeu por mês de juros dessa aplicação. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 5 vão 2. 5 vezes 2, 10. Mais os 2 que foram, 12. 2 sobe 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1 que subiu, 6. Agora, nós vamos multiplicar o 6. Salta uma casa ou coloca 0. 6 vezes 0, 0. Começa aqui da segunda casinha, tá? Aqui, antigamente, a gente colocava mais. Quem é da minha época aí vai lembrar. Hoje em dia, nós acrescentamos um 0 ou saltamos uma casa, tá bom? Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. 0, vão 3. 6 vezes 2, 12. Mais os 3 que foram, 15. 5, vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1 que foi, 7. Passo um traço e vou somar isso aqui. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. 2 mais 0, 2. 6 mais 5, 11. 1 sobe 1. 7 mais 1, 8. Agora, eu conto quantas casas tem depois da vírgula para eu colocar a vírgula lá embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e coloco a vírgula. Então, o Carlos ele vai receber R$ 81,25 por mês de retorno desse investimento aqui. Então, mensal ele recebe aquilo. Então, qual é o montante de Marcos? É R$ 2.712,50. E qual é o capital que Carlos investiu? R$ 1.250. Então, agora nós vamos calcular a diferença entre esse montante de Marcos com o capital de Carlos. Para quê? Porque o Carlos ele não quer chegar nesse mesmo valor aqui? Esse dinheiro aqui ele já tem. Ele precisa saber quanto mais falta para ele chegar nesse valor aqui. Por isso, é uma continha de menos. Então, nós vamos subtrair o 1.250 do 2.712. Então, 0 tira 0 fica 0. 5 tira 0 fica 5. 2 tira 0 fica 2. 1 não dá para tirar de 5, porque ele é menor. Então, nós vamos emprestar do 7. A gente corta o 7, ele fica valendo 6. E o 1 fica valendo 11. Porque esse 1 aqui veio para cá, ficou 11. E o 7 fica valendo 6. 11 tira 5, fica 6. 6 tira 2, fica 4. 2 tira 1, fica 1. Então, qual é o valor que Carlos precisa para ele chegar nesse mesmo valor de Marcos? R$ 1.462,50. Então, Carlos precisa ganhar esse valor para ele alcançar o Marcos. Agora, nós vamos calcular o tempo que Carlos levará para render esses R$ 1.462,50. Porque ele já tem um valor e ele precisa de R$ 1.462,50 para ele ficar com a mesma quantia de Marcos. Então, o rendimento mensal dele, nós já calculamos lá atrás, que era R$ 81,25. Isso aqui por mês ele recebe, né? Se ele recebe isso aqui por mês, de mês em mês, quanto tempo ele vai levar para ele receber R$ 1.462,50? Então, para isso, nós vamos fazer uma conta de dividir. Então, quando os dois lados têm vírgula, nós podemos simplesmente cortar a vírgula. Corto a vírgula do 1.462,50 de 81,25. Então, eu vou fazer a divisão
de 146.250 por 8.125. 14 não divide 8.000, 146 não divide 8.000, 1.462 não divide 8.000, 14.625. Sim, dá para dividir por 8.125. Dentro de 14.625, quantos 8.125 tem? Tem 1, né? Porque se eu fizer 2 vezes 8, vai dar 16. Passa do 14 aqui inicial. Então, eu vou colocar 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 5, 5. Passo o traço e vou fazer a subtração. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. 6 menos 1, 5. 14 menos 8, 6. 6.500 dá para dividir 8.125? Não dá. Então, eu abaixo esse 0 aqui, ele vem para cá, fica 65.000. Dentro de 65.000, quantos 8.125 tem? Tem 8, porque 8 vezes 8 é 64. O início da conta é 65, então ele aproxima bem. Então, é 8 o nosso resultado aqui. 8 vezes 5, 40. 0 vão 4. 8 vezes 2, 16. Mais o 4 que foi, 20. 0 vão 2. 8 vezes 1, 8. Mais 2 que foi, 10. 0 vai 1. 8 vezes 8, 64. Mais 1 que foi, 65. Passo um traço e vou fazer a subtração. 65.000 menos 65.000 dá 0. Então, nós chegamos ao resultado que o nosso colega Carlos demorará 18 meses para receber a mesma quantia que Marcos recebeu. Como é que eu sei que é meses, Regiane? Porque 81,25 é mês, é mensal. Então, por isso que eu sei que é 18 meses. Se 81,25 é em um mês, então 1.462,50 será em 18 meses. 18 meses é igual a 1 ano e 6 meses. Então, ele vai levar esse tempo para ter o mesmo montante que Marcos. Nosso gabarito é a letra B. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Anota aí alguma coisa aí no comentário, alguma sugestão ou até mesmo crítica, tá bom? Toda ajuda é bem-vinda neste momento, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, em cima um card com um ícone parecido com esse aqui em cima da tela em algum lugar. Eu tenho mais de 50 vídeos neste canal, todos da Banca Instituto Mais, todos de matemática da Banca Instituto Mais. Eu tenho certeza absoluta no meu coração que eu vou conseguir com esses vídeos ajudar você a passar nessa prova de concurso, tá? Então, por isso, eu desejo toda a sorte do mundo para você, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!